Olá, meu nome é Alexandre Siqueira e esse aqui é o nosso quinto e último vídeo dessa série. Nesse vídeo em específico, vamos tratar das questões técnicas que envolvem a produção de vídeo estudantil e as preocupações éticas que a gente precisa ter ao produzir vídeo com os nossos estudantes. Questões ligadas à privacidade, como compartilhar, como realizar essas tarefas com base na legislação que diz respeito a esse tema. Então esse vídeo ele é muito importante para a produção de vídeo estudantil. O primeiro ponto que a gente precisa discutir é que o objetivo desse vídeo não é fazer do professor, de você que está assistindo essa série, um produtor de conteúdo, mas que você tenha os elementos básicos da produção de vídeo para auxiliar os seus estudantes. Aqui não é necessário que você seja um produtor de conteúdo, mas que você tenha as ferramentas básicas da produção de vídeo disponível para auxiliar os seus estudantes durante a produção. A partir daqui, eu vou dividir a produção de vídeo em 3 etapas. Mas essas 3 etapas é uma divisão só conceitual para facilitar a explicação aqui, tá? Você pode realizar da maneira que melhor lhe convier, mas para explicar, eu creio que é a melhor forma, sendo a pré-produção, a produção e a pós-produção. Sendo a pré-produção relacionada ao público-alvo, a quem se direciona aquele vídeo, que é uma preocupação que você precisa ter quando os seus estudantes vão produzir aquele vídeo. O vídeo que ele vai produzir vai ser para outros estudantes ou vai ser para postar em uma rede social? Ou ele vai ser um vídeo institucional, um vídeo para ensinar um conteúdo? Ou ele vai ter um objetivo de entretenimento? Isso tudo vai dizer respeito ao público-alvo que aquele vídeo está direcionado. Então ele é importante que seja definido de antemão. Nós vamos ter os objetivos a serem alcançados com aquele vídeo, né? Então a gente precisa pensar nisso também e como professores incentivar que os nossos estudantes também pensem antes de começar a produzir vídeo. O roteiro, né, que é uma parte fundamental, importantíssima da pré-produção, que é estabelecer aquilo que vai ser falado, trabalhado, exposto no vídeo. Nós temos a produção, que é a captura do áudio, a captura da imagem, e nós temos a pós-produção, né, que vai ser a edição, a divulgação, compartilhamento e questões, né, de ordem ética que a gente precisa estar atento desde o início, mas nós vamos trabalhar aqui na pós-produção do vídeo, tá bom? O público-alvo ele é definido como segmento da sociedade com determinadas características em comum, idade, sexo, profissão, interesse, ao qual se dirige uma mensagem ou um conjunto de mensagens. Então, é necessário pensar porque um vídeo que ele for direcionado para os seus próprios amigos de sala, ele vai ter uma linguagem diferente para um vídeo que vai ser direcionado para toda a escola. Então, essa definição de público-alvo, ela não é algo massivo, ela é algo local de início, porque essa produção de vídeo ela tende a ter uma divulgação mais local. É evidente que os nossos estudantes poderão compartilhar com quem, né, eles desejarem, respeitando as questões de ordem ética nessa produção, né, nessa divulgação. Mas, se o vídeo ele é direcionado somente ao professor, ele pode ter uma linguagem. Se ele é direcionado para os estudantes da sala, uma outra linguagem. Se é para todos os alunos daquela mesma série ou ano, já é uma outra linguagem, para a escola é outra. Então a gente precisa nos ater no público-alvo antes de produzir o vídeo. E os nossos estudantes, eles acabam ignorando isso e partindo já para a produção de vídeo, que, né, evidentemente, é a parte que eles mais gostam. Essas coisas mais burocráticas da produção, né, que a gente precisa pensar, planejar, eles acabam deixando um pouco de lado, porque eles gostam mesmo de gravar, de aparecer, de editar, né? Então essa parte de planejamento do vídeo é algo que o professor precisa atuar para que ela aconteça, né?
de uma maneira mais efetiva. Esse planejamento ele precisa direcionar e focar na linguagem, como é algo gravado que pode ser compartilhado e ele poderá, né, vir a ser exposto para uma grande quantidade de estudantes, a depender da forma que esse vídeo for compartilhado, o professor precisa auxiliar os seus alunos da definição da sua linguagem, evitando situações que possam criar para esse estudante uma situação de constrangimento, uma situação vexatória, uma situação onde o estudante ele deixe a produção de vídeo como algo legal para ser algo traumático. Então, vamos evitar gírias, palavrões, palavras com pronúncia equivocada que possam vir a ser motivo de chacota entre os estudantes. Nós, professores, precisamos estar muito atentos a essa linguagem, por isso que o roteiro ele é importante e por isso que, após a produção, a primeira pessoa que precisa ter acesso a esse vídeo é o professor, para que ele possa, né, auxiliar nesse processo, né? Porque nós estamos lidando com estudantes em formação, uma vez que os nossos vídeos aqui são direcionados para os estudantes da educação básica. A duração do vídeo também é importante, né? Quanto tempo esse vídeo vai ter? Hoje, a maior parte dos nossos vídeos que são produzidos, inclusive por nossos estudantes, tem duração inferior a 1 minuto. São vídeos de 15, 20, 30, 40 segundos, né? Que são direcionados para redes sociais como o Instagram e o TikTok. São vídeos curtos, né? Que ele só arrasta para cima, só manda, né? E aparece um novo. Está todo mundo acostumado, né, com essa estrutura visual. Mas será que um vídeo estudantil tão curto, ele vai atender aos objetivos de aprendizagem? Então a gente tem que pensar nisso. Trazer essa duração para um período que seja relativamente longo, para que tudo aquilo que seja necessário seja dito, falado, produzido, mas também que não seja longo demais para que a produção se torne maçante, para produzir, realizar e editar, e também para quem vai assistir. Então, ali é um time muito preciso, que você, como professor, vai auxiliar os seus estudantes a conseguir alcançar. E, por fim, os aspectos visuais, né? Então, tomar cuidado com exposições, né, de rotina de casa, exposições de questões pessoais, exposição do próprio estudante, uma preocupação com o corpo dele, né, que ele não seja mostrado de forma inadequada para uma produção de vídeo, porque apesar de ser uma produção de vídeo criada, elaborada, pensada pelos próprios estudantes, ela ainda é estudantil, é de um estudante dentro de um ambiente escolar, e isso, né, precisa ter uma atenção para que os nossos estudantes não se exponham. Ainda dentro da pré-produção, nós vamos ter os objetivos a serem alcançados. Alcançar os objetivos de aprendizagem da disciplina é importante, né? Que ele alcance esses objetivos de aprendizagem, que ele consiga aprender aquilo que é necessário. A produção de vídeo estudantil, ela não pode estar solta, né? Ela precisa ter ali um fio condutor que é o aprendizado de um conteúdo. Ela, né, caso você seja professor de um componente curricular da educação básica, ela precisa atender e, ao final, chegar nas habilidades e competências previstas para o seu ano e série. Isso é importante, tá? Isso é um objetivo. Os objetivos de aprendizagem ele tem que estar ainda relacionado à produção de vídeo estudantil. Criar um ambiente colaborativo também, né, com diálogo, negociação, aprendizagem mútua. Estabelecer um ambiente de aprendizagem baseado na liberdade. Né? Essa liberdade ela não é irrestrita, mas ela precisa ser intensa. Os estudantes precisam se sentir donos da produção, eles precisam se sentir centrais nessa produção, eles precisam ter liberdade para realizar a produção da melhor maneira possível. Evidentemente que essa liberdade ela não é irrestrita como nenhuma outra liberdade é irrestrita, né? Então nós vamos nos ater a determinadas situações para que os nossos estudantes não sejam expostos ao ridículo, que eles não sejam motivos de chacota, de bullying. Então, essa liberdade termina aí também para que conflitos não escalem, né? Porque nós estamos lidando com pessoas e essas pessoas, né,
de uma maneira ou de outra, acabam chegando a conflitos e a gente precisa mediar esses processos. Criar engajamento e envolvimento com os estudantes com a atividade também é necessário. Criar engajamento e envolvimento com os estudantes na atividade. Então, essa liberdade já também ajuda nesse engajamento. Quando eles se sentem pertencentes ao processo, ao planejamento, à execução e às decisões, evidentemente que eles se engajam mais com as atividades. E é importante estar atento que, apesar da produção de vídeo estudantil ser um grande objetivo, ter um vídeo perfeito, muito bem elaborado, muito bem construído, sem erros técnicos, sem nada que desmereça aquele vídeo do ponto de vista técnico, não é o objetivo central. O objetivo central é essa relação que acontece dentro de sala de aula, a possibilidade de um ambiente colaborativo, a possibilidade dos objetivos de aprendizagem sejam alcançados. O percurso é mais importante que o resultado final, tá? Isso precisa estar em mente sempre, porque às vezes os nossos estudantes acabam abrindo mão da colaboração, principalmente quando há um estudante com mais capacidade técnica, né, de produção de vídeo, um estudante que já está acostumado com isso, em prol de um vídeo perfeito, de um vídeo bonito, de um vídeo bem elaborado. E no caso, o processo ele é mais importante que esse resultado final bonito, né? A gente precisa ter um processo de ensino-aprendizado que ele seja favorecido pela produção de vídeo, pela colaboração, e que ele seja representativo, né, dentro dos signos e significados produzidos naquele vídeo, né, a multimodalidade, mas não um vídeo perfeito, um vídeo que seja do ponto de vista técnico sem falhas. No caso, ele pode ter falhas se essas falhas, né, dizerem também respeito ao que foi produzido, sem que os nossos estudantes sejam submetidos a processos, né, impessoais, que a liberdade, a negociação, a colaboração, o diálogo e a confiança continuem sendo bases dessa produção de vídeo. Ainda na pré-produção nós temos o roteiro. O roteiro possui características técnicas específicas, mas para o nosso objetivo ele é entendido como o planejamento das falas e cenas. Então aqui o nosso objetivo não é que os nossos estudantes sejam capazes de criar um roteiro de cinema, com marcações, com movimento de câmera, com definições pré-existentes que são relevantes, mas não para uma produção de vídeo estudantil. Você que tem formação em cinema, que formação em audiovisual, sabe da complexidade que é construir um roteiro, e aqui a gente não vai nem chegar perto dela, porque aqui roteiro para a produção de vídeo estudantil é o planejamento das falas, é o que o aluno, que aquele estudante vai falar durante o vídeo, como que ele vai dizer, qual é a composição da cena. É isso, é isso, é isso. Sem grandes preocupações técnicas nesse roteiro. Porque os nossos estudantes estão mais preocupados com a gravação, com a edição, do que com a produção. Então não dá para a gente nos ater a grandes questões técnicas, discussões técnicas da produção de roteiro. Aqui é descrever as falas, descrever as cenas, falar um pouco da composição geral daquilo. Né? Já é o suficiente para que os nossos estudantes consigam alcançar os seus objetivos. Então aqui nós temos um exemplo simples, cena 1, cena 2, cena 3, e a partir de cada cena dessa você, né, vai incentivar os seus estudantes, eles descrevam o que cada ator vai dizer durante, né, aquele vídeo. Se ele consegue já fazer esse planejamento prévio, facilita muito durante a gravação. E a possibilidade de sucesso se amplia, porque quando ele tiver que descrever as falas, evidentemente que ele está retomando os conceitos do componente curricular que está sendo trabalhado. E isso, evidentemente, vai favorecer o seu aprendizado. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a produção. A produção são aspectos técnicos. Já te digo de antemão, os nossos estudantes
têm grandes conhecimentos técnicos de produção de vídeo. Eles estão acostumados a produzir vídeos e boa parte deles fazem isso o tempo todo. Você vai ver durante essa produção que tem estudantes que têm facilidade para essa produção e eles vão assumir esses papéis de forma natural, caso o ambiente se torne colaborativo. Em muitos casos, há estudantes que têm perfis muito famosos de produção de vídeo. Isso é bastante comum. Na minha realidade atual, eu tenho uma estudante que ela tem mais de 1 milhão de inscritos no YouTube fazendo edições de vídeos, de pequenos trechos de série e compartilhando. E eu só fiquei sabendo disso quando nós começamos a produzir vídeo em sala de aula, que o vídeo dela veio muito bem editado e ela, né, acabou me dizendo, falando sobre esse perfil, né, que ela tem nessa rede social, o YouTube. Então isso vai ser comum, os nossos estudantes produzem vídeos, eles estão acostumados, mas a gente precisa também ter um certo conhecimento para auxiliar, principalmente aqueles que não os possuem, né, que não possuem esse conhecimento. E não é muito complexo, como eu disse, o celular hoje assume maior parte, né, desse papel. Primeiro, o aspecto do som. Um vídeo com som ruim, ele acaba dificultando que aquele vídeo cumpra os objetivos dele, né? Que ele consiga conversar com outras pessoas, que ele consiga ser vetor para que outras pessoas possam escutar o que está sendo dito. Nesse vídeo meu, se você estivesse escutando um áudio ruim, você teria desistido desse vídeo. No primeiro minuto que eu disse, na primeira aula, né? Você não teria chegado aqui no quinto nunca. O áudio, ele é importante. E há possibilidades técnicas muito baratas, ou em muitos casos até assim, sem custo, para facilitar essa captura de áudio. Primeiro é o fone de ouvido. Fones básicos, elementares, que vêm junto com o celular. Eu sei que nem todo celular vem mais com fone, mas assim, fones bem simples já conseguem gravar com áudio muito melhor do que o microfone do próprio telefone, né? Porque ele fica mais perto da boca, o telefone fica distante e você fica com o fone mais perto. Isso já facilita muito. Você pode também indicar para o seu estudante, ou mesmo você comprar e ter, porque custa muito barato, um microfonezinho de lapela que você pode comprar nesses grandes marketplace, né, aqui do Brasil, como Shopee e Mercado Livre, que custa 10, 15 reais no máximo. Ou você pode comprar direto na China, no AliExpress, que vai sair a centavos. Né? E são microfonezinhos que funcionam bem, como esse que está aí na tela. Né? Os meus primeiros vídeos foram gravados com um microfone de 10 reais. E conseguiu alcançar os objetivos. E você pode ter um, né? Porque ele conecta, ele tem as 3 vias, é um P2 com 3 vias que acaba sendo reconhecido pelo celular e funciona como um microfone externo. Uma outra forma, sem custo nenhum, já que você já vai produzir o vídeo com o celular, é entender onde estão os microfones dos celulares. Hoje, a maior parte dos telefones possuem ao menos 2 microfones, um na parte de cima e um na parte de baixo. Isso é o mais comum. Em vários também há aqui na frente da câmera um outro microfone. São celulares mais caros. Mas pelo menos 2 tem. Então, quando você consegue identificar onde esses microfones estão, você pode falar direcionado a eles. A gravação em vídeo, ela também tem algumas preocupaçõezinhas básicas, né? Evitar o sensor da câmera frontal, principalmente em telefones mais antigos ou mais baratinhos, como esse que eu tenho aqui, a câmera traseira é bem melhor do que a da frente. Então, gravar com o sensor traseiro vai garantir que você tenha uma qualidade de gravação maior do que quando você grava com a frente. Ah, mas eu não consigo ver o que eu estou gravando. Sim, né? Mas você pede alguém para te enquadrar. O grupo de estudantes, né? Vai ser um grupo de estudantes, então um pode fazer o papel do cameraman e fazer essa gravação, né? Facilita muito. Para aqueles estudantes que possuem, podem usar o webcam, tem vários aplicativos que auxiliam nessa gravação. Filmadoras, câmera fotográfica. Em muitos casos nós possuímos câmeras antigas, aquelas do final da década
de 2000, início de 2010, que nós utilizávamos para registrar os nossos eventos corriqueiros. Aquelas câmeras, apesar de serem bem ruins, né, a gravação, elas podem servir para fazer um documentário de época, uma gravação com aspecto antigo. Pode ser utilizado, né? Todo equipamento que grava em áudio e vídeo podem de alguma forma auxiliar nessa produção. Apenas precisamos ter a criatividade para isso, né? E a gente tem os planos fotográficos. Cada plano fotográfico ele acaba desempenhando um papel. Nós temos o primeiro, é o plano geral, que é esse plano que ele pega, como o próprio nome diz, pega uma grande área, né, do vídeo. Ele mostra ali o primeiro plano, o segundo plano da imagem, então você pode ter atores mais distantes do ponto focal, onde está sendo gravado. Isso acaba sendo relevante para mostrar fenômenos da natureza, ambientes que você precisa mostrar que o ambiente é grande ou que tem muitas pessoas. Você pode observar que essas grandes manifestações, elas sempre são num plano geral, né? Para mostrar que o evento foi grande, que tinha muita gente, né? Nós vamos ter o plano médio, que vai pegar uma parte considerável do corpo. Nós vamos ter o plano americano, que vai pegar da altura da cintura para cima. Nós vamos ter o primeiro plano, né? Que é esse que vocês estão vendo aqui comigo. Nós vamos ter o primeiríssimo plano, que é quando eu pego o foco bem na pessoa, às vezes, e nós temos o plano detalhe, que traz ali o detalhe, aquilo, né, a mão, um olho, um elemento muito próximo, né, como se fosse a visão humana olhando algo de perto. Nós vamos ter o plano de sequência, que é quando eu não faço corte no vídeo, né? Então eu gravo tudo de uma vez. Quando eu gravo tudo de uma vez sem edição, isso facilita para quem tem dificuldade em editar um vídeo, né? Então você só faz a gravação e já conclui o seu vídeo praticamente pronto, né? No caso de vídeo estudantil. Mas isso tem dificuldade porque tem que ser melhor ensaiado, né? Para evitar erros, pode ser que você tenha que gravar muitas vezes. E nós temos a regra dos terços, que diz que aonde está com essa bolinha, a área da imagem das bolinhas são as áreas mais atrativas, então colocar os objetos ali facilita. Por isso que eu fico indo e voltando, às vezes eu fico no meio, ocupo a área mais atrativa da imagem, né? São processos que dizem respeito a esses conceitos, né? A edição, né, que agora é a parte da pós-produção, ela não é obrigatória, mas os nossos estudantes dão conta, viu? Eles conseguem fazer edições maravilhosas com os recursos que eles possuem. Mas ela não é obrigatória, você pode fazer um plano de sequência. É possível utilizar o celular. Hoje nós temos vários aplicativos que fazem isso de forma gratuita. Nós temos o InShot, nós temos o KineMaster, nós temos várias opções. Nós temos o InShot e o KineMaster, que são um dos mais famosos, mas nós temos várias opções gratuitas que estão disponíveis para baixar e utilizar. Em computadores nós temos também uma grande quantidade de programas que podem ser empregados, programas gratuitos como o HitFilm Express da DaVinci Resolve. Nós podemos utilizar o próprio OBS para fazer gravações. Isso tudo facilita muito, né, na edição de vídeo, mas como eu disse, não é obrigatório e o celular acaba tomando a centralidade desses processos. Agora nós vamos discutir um pouquinho, antes de falar sobre compartilhamento, né, e divulgação desses vídeos, das preocupações éticas, né, que envolvem essa produção. Primeiro, o artigo 15 do ECA, ele diz que as crianças e adolescentes têm direito a respeito. O artigo 17, ele detalha, dizendo o seguinte: a preservação da imagem é uma forma de garantir que o estudante, que é criança e adolescente, no caso, tenha respeito. Então, primeira coisa, a imagem desse estudante, ela é algo importante. Ela não é algo que não precise ter uma atenção do professor. Muito pelo contrário, o professor precisa ficar muito atento com a imagem do estudante. Esse é o primeiro caso. Porque o professor, quando ele produz esse vídeo, ele tem obrigação de garantir a preservação da imagem desse estudante. No caso,
crianças e adolescentes. O artigo 18 do ECA diz: é dever de todos, evitar que as crianças e adolescentes sejam expostas a situações vexatórias ou constrangedoras. Por isso que a preocupação do professor, ela precisa ser ativa nesse caso. A gente não pode deixar que os nossos estudantes se coloquem em situações vexatórias ou constrangedoras. É a nossa obrigação. Assim sendo, nós temos que realizar as atividades com vistas à produção de vídeo, mas também tomando cuidado para que os nossos estudantes não sejam submetidos a um processo ruim, né, do ponto de vista educacional. Sempre solicitar a autorização dos pais ou responsáveis para essa produção de vídeo. Ela é fundamental, tá? Sempre solicitar essa autorização. Essa autorização pode ser por meio de um bilhetinho dizendo que vai ser gravado, né? E relatando como que essas imagens serão utilizadas, mas é necessário que os pais ou responsáveis autorizem. Se os pais ou não autorizarem, esse estudante que não recebeu autorização, ele pode desempenhar outras funções que não apareçam no vídeo. Então ele não vai usar suas expressões individuais, então ele não vai usar sua fala, ele não vai gravar em vídeo, não vai aparecer no vídeo. Então isso, né, tem outras formas de realizar a produção de vídeo estudantil sem que necessariamente o estudante participe. Ah, mas se nenhum estudante for autorizado, ou se eu não quiser ter esse trabalho, você pode fazer vídeos que os estudantes não venham a aparecer. Hoje há aplicativos de narração, hoje há aplicativos de animação que são acessíveis aos nossos estudantes. Podem usar imagens de terceiros, né? Podem usar formas de compilados, mas eu te digo, fica muito melhor e muito mais rico quando o estudante ele pode usar a sua expressão individual nos vídeos. Quando esse estudante pode participar do vídeo em pessoa, tanto falando quanto aparecendo nas gravações. Se porventura esse vídeo for gravado pelo próprio estudante com sua fala, com sua expressão, tanto com a sua fala quanto com a sua imagem, é necessário que se evite marcas de identificação, como o nome da escola, local onde ele mora, situações que possam dar a outras pessoas, a terceiros, informações relevantes da rotina desse estudante. Então, é bom evitar que essas marcas de identificação elas estejam disponíveis, tá? Aqui eu digo que é bom evitar, né? Porque nós sabemos da situação socioeconômica e de violência que nossos estudantes estão submetidos. E não sabemos até que medida esses vídeos, né, chegarão a pessoas que querem o mal dos nossos estudantes. Então, quando a gente evita essas marcas de identificação, evidentemente estamos protegendo os nossos estudantes. E não evitar o compartilhamento de conteúdos em que as crianças ou adolescentes estejam em situações constrangedoras. Às vezes, não é nem vexatório, é só constrangedor, sabe? O que ele fez não é algo que os outros estudantes acham habitual, normal. O estudante se colocou numa situação mais constrangedora, ele foi um pouco mais ousado. Talvez esse vídeo não valha a pena ser exposto, compartilhado, porque isso pode gerar um constrangimento para o estudante. Em muitos casos, esses adolescentes e crianças, eles nem percebem que estão nessa situação, sabe, de constrangimento. Falando em compartilhamento e divulgação, só pode acontecer com o consentimento do estudante e seus responsáveis. Você não pode compartilhar o vídeo dos seus estudantes sem que ele esteja devidamente autorizado pelo responsável e pelo próprio estudante. Em muitos casos, o responsável pode até autorizar, mas se o estudante não quer que aquilo seja compartilhado, você não deve compartilhar, tá bom? Isso é fundamental. Não vamos colocar os nossos estudantes em situação vexatória. E além disso, quando você não respeita o desejo do estudante, você está indo contra a confiança que foi estabelecida durante o processo de
de gravação, do processo de produção de vídeo estudantil. E essa confiança que ela é tão difícil de ser alcançada, se você perde ela aqui, na próxima vez que você for fazer qualquer coisa com esse estudante, ele não vai confiar em você, tá? Então, só compartilhar os vídeos caso tenha autorização, em autorização tanto do estudante quanto do seu responsável. Essa regra, ela não se aplica somente à internet, às redes sociais. Não, ela se aplica também ao compartilhamento com os colegas de sala, aos colegas de escola, de série. Não é porque aquela produção de vídeo do estudante, ela ficou muito legal, interessante, que você pode sair mostrando para os seus pares. Às vezes, aquele estudante fez o vídeo para você e ele não quer que aquilo apareça para outras pessoas. Aquilo vai gerar um constrangimento para ele. Então, isso precisa ser respeitado. Nem para os demais estudantes da turma dele. Você vai criar uma situação que ele poderá ser motivo de chacota para os demais estudantes. Se o estudante ele não quer que aquilo seja compartilhado, nem com os alunos, nem com os demais estudantes da sala dele, você deve respeitar e não compartilhar. Pessoal, eu agradeço você que acompanhou a nossa série. A sua participação ela é fundamental para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento como professores. Não deixe de participar aqui nos comentários, dizendo a sua opinião, o que você mais gostou, como que você realiza a produção de vídeo estudantil, quais questões técnicas que você já está mais habituado, quais que você tem mais dificuldade, quais questões éticas que você acha mais complicada para a produção de vídeo estudantil e aquilo que você considera mais relevante nessa produção. Não deixe também de avaliar, deixe aqui nos comentários, de forma respeitosa, evidentemente, a sua opinião sobre a série. Isso me ajuda a crescer como professor, como apresentador, aqui nos vídeos, e também como pesquisador. Eu agradeço quem chegou até aqui. Fiquem com Deus. Até muito breve.